Vou chamar agora o nosso comentarista, o Alexandre Borges, diretamente também do Rio de Janeiro. Eu queria saber qual é o clima, Alexandre, no PSDB, diante de tantas providências que precisam ser tomadas por uma decisão importante como essa. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Olha, o clima no PSDB está muito pior do que aqui no Rio. Aqui até está um dia bonito. Mas lá o PSDB conseguiu tirar o Tucano e botar o Mico no lugar, né? Porque foi uma vergonha o que aconteceu. E é interessante porque o TSE nos acostumou muito mal com votações eletrônicas, né? O TSE, ele computa cada eleição, a cada 2 anos, mais de 100 milhões de votos. Em poucas horas a gente sabe o resultado. E agora o PSDB, numa votação de 40 mil eleitores, não conseguiu e está aí apanhando. Processou 3 mil votos e sabe-se lá quando isso vai terminar. Então, até primeiro fica um mérito aí do TSE, que nos acostumou tanto a passar a impressão de que a votação eletrônica é fácil, e não é. Competência do TSE e incompetência do PSDB, que é o grande derrotado desse processo todo. O partido saiu muito menor do que entrou. Ele tentou importar essa ideia das prévias, que é uma boa ideia em teoria, né, que transformaria o processo de escolha de candidatos num processo mais democrático. Agora, a implementação foi a pior possível, acirrou as disputas internas. Então você tem aí várias alas do PSDB que têm hoje cicatrizes dessa luta que não devem ser curadas. E o partido sai provavelmente muito rachado. A gente viu declarações mais cedo de líderes do PSDB dizendo que não, que vai haver união, mas não é o que a gente escuta quando a gente conversa com os representantes do PSDB. As brigas foram muito feias dessa disputa e o partido sai muito dividido ao final desse processo. Você tem uma ala que já estava com o pé para fora, a ala de Alckmin, e esse pessoal deve sair de qualquer jeito. Você tem a turma do Aécio, que é uma turma que quer transformar o PSDB basicamente em mais o partido do Centrão, quer transformar um PSDB que já foi o partido do Real, que comandou o país durante tanto tempo ali nos anos 90, numa época muito virtuosa do país, principalmente na economia, mas quer transformar basicamente o PSDB num PSD, num PP, num PL, né? E ele está, na verdade, muito bem sucedido até agora nesse processo. As votações da bancada federal do PSDB são muito alinhadas com a liderança do governo, com a orientação do governo, e a Aécio tem conseguido, de certa forma, direcionar muito do seu partido para uma linha mais que a gente poderia classificar como um partido do Centrão. E você tem essa terceira ala, que é a ala de João Dória, que segue João Dória. João Dória tenta se cacifar como um grande xerife, um grande cacique do PSDB, mas ele está tendo muita dificuldade de amealhar uma militância orgânica para ele, para a sua candidatura. Então, o que a gente vê no final das contas é um partido fissurado, com muitas brigas, com muitas divisões, e ele sai muito menor do que entrou.